Bem, essa noite eu quero compartilhar com você sobre o vaso e o oleiro. Está numa pasta chamada Igreja, Vaso e Oleiro. Até ali teve que correr. Falar com você sobre o vaso e o oleiro. É uma história, ou é um momento já bem conhecido na Bíblia, né? Já está bem conhecido. E abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 18, que eu esqueci de anotar ali. Lá em Bom Retiro mudou o horário do culto. Antes era de manhã, agora é às 5 horas da tarde. Então, em São Paulo já está normal, né, gente? Então, já peguei um trânsito para vir para cá. Falei, olha, meu Deus do céu. Já está tudo normal. Mas vamos lá. Jeremias, capítulo 18, versículos somente de 1 a 4. O vaso e o oleiro. E diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Versículo 3. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. E o versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando o vaso de acordo com a sua vontade. Senhor, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Pai, esteja abençoando essa noite para que Teu Espírito Santo haja com liberdade no meio de nós, ó Pai. Também abençoa a vida do Jeff lá em Campo Limpo, esteja abençoando a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Nesse mesmo texto, só pegando os versículos 3 e 4 de uma outra versão, a Bíblia Mensagem, ela diz assim: sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía do gosto dele, ou seja, não saía do gosto do oleiro, da vontade do oleiro, né, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, ou seja, havia uma remoldagem, um recomeço, usando o mesmo barro para fazer o outro pote. O barro sempre era o mesmo. Ele não jogava fora o barro, né? Pegava outra porção de barro para refazer o vaso. Não, ele pegava o mesmo barro para fazer outro pote. Guarda bem isso, porque lá na frente nós vamos conversar melhor sobre isso. Alguns domingos atrás, se eu não me engano, coisa de 4 domingos atrás, ou 5, eu não sou muito bom de recordar essas coisas, o Jeff é que é mais, né? Mas, alguns domingos atrás, eu falei para você sobre o reino de Deus. E falamos que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Um negocinho pequenininho, uma sementinha insignificante, fácil de ser perdida. E aquela sementinha insignificante que a Bíblia compara com o reino de Deus, diz que quando foi plantada, ela se tornou uma grande árvore, a tal ponto que os pássaros podiam fazer ninhos nessa árvore. Então se tornou uma árvore frondosa. Uma semente tão ínfima, tão pequena, tão insignificante. E comparei isso com muitas vezes é a nossa vida. Como muitas vezes Deus age. O que é o reino de Deus? O reino de Deus nada mais é do que Deus transformar coisas tão insignificantes em coisas maravilhosas. Falei, por exemplo, sobre o gesto de levantarmos as mãos, né? Quando alguém aceita Jesus Cristo, levanta a mão. É uma tradição que nós temos. E se você pensar bem, que isso simboliza nada, é insignificante, é uma atitude muito pequena. Mas é essa pequena atitude que Deus transforma uma pessoa. Então são as pequenas coisas da vida, Deus utiliza as pequenas coisas, as coisas tão insignificantes da vida, em coisas maravilhosas. E aqui, mais uma vez, Deus está usando algo maravilhoso. O barro, ele não serve, pelo menos para mim, talvez para você, né? Ele não serve para outra coisa a não ser para a gente pisar nele, né? Para a gente fazer bagunça. Quando eu era garoto, quando eu era pequeno, nós íamos todas as férias para um sítio que meu pai tinha na cidade de Avaré, e era uma delícia quando chovia, porque a gente se metia no barro, né?
A gente se enchia de barro, todo quanto é jeito, brincando no barro. A única coisa que o barro servia era para minha mãe brigar com a gente, porque a roupa estava tudo suja. Né? Era para isso. Não era insignificante. Mas esse barro, nas mãos de um oleiro, essa matéria-prima tão insignificante nas mãos de um oleiro, agora se transforma num grande vaso. Para mim e para você, o barro, nada mais é do que alguma coisa para ser pisada, para ser, né, que está ali inutilmente. Mas para um oleiro, esse barro agora pode se tornar um grande artefato. E assim é Deus conosco. Nós somos barros inúteis, né? Éramos barros inúteis, sem serventia, que muitas vezes foi pisoteado pelo mundo, foi humilhado pelas pessoas, foi derrotado, e de repente esse barro que era você, esse barro que era eu, agora foi parar nas mãos do oleiro, e agora esse barro se tornou um vaso maravilhoso, que é você e sou eu. Só que algumas vezes, eu e você fazemos questão de estragar tudo, né? Mas Deus pega lá, vamos lá na Bíblia a mensagem, Deus pega o mesmo barro, aquele que eu estraguei, aquele que você estragou, aquele que a gente deu mancada, e faz de novo um novo vaso. E aí nós estragamos de novo e Deus faz de novo. E nós estragamos de novo e Deus faz de novo. Fala a verdade, quantas vezes você já não se estragou aí, né? E Deus em nenhum momento desistiu de você. E Deus em todo momento decidiu pegar você novamente e fazer um novo vaso. E isso acontece conosco todos os dias. Gente, fala a verdade, como um ser humano é um ser insatisfeito, não é verdade? Como nós somos seres insatisfeitos? A gente reclama porque não tem dinheiro, a gente reclama pela roupa, a gente reclama do frio, a gente reclama do calor, a gente reclama da aparência, a gente reclama de tudo. Tudo. Parece que a gente nunca fica satisfeito com nada. Nunca. Então estamos parecendo o povo hebreu. O povo hebreu reclamava porque estava preso no Egito, eram escravos no Egito. Deus tira o povo do Egito, agora o povo reclamou porque está fora do Egito. Lá no Egito tinha comida melhor. E agora o povo reclama porque não tinha carne. E agora o povo reclama porque não tinha água. E agora o povo reclama porque Deus. E agora o povo reclama porque Moisés é o líder. E agora o povo reclama porque Moisés casou com uma etíope. Consequência de tudo isso, de 11 dias de passeio, duraram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, ou uma nova geração. Aquele povo também era um barro inútil. Aquele povo também era um barro que precisava ser moldado, assim como eu e você. E todos os dias eu e você precisamos ser moldados. Afinal de contas, às vezes a gente passa anos e anos e anos com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, porque nós não permitimos que o oleiro refaça o vaso. Não é assim? Tem gente que a gente conhece que já sabe até os problemas dele de cor. De cor e salteado, porque são sempre os mesmos. Há 20 anos é assim. Há 30 anos é assim. Há não sei quantos anos é assim. Por quê? Porque ainda não permitiu que Deus moldasse o vaso. Eu quero te dizer que essa noite Deus quer transformar a minha vida e a tua vida, amém? E quando a gente entra na questão de transformação, a gente pensa muito, mas eu já aceitei Jesus Cristo, mas eu já sou crente, mas eu já não... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo que Deus quer transformar a minha e a tua vida, porque nós precisamos ser transformados todos os dias. Nós precisamos ser mudados todos os dias. Deus está pegando eu e você hoje, talvez, quebrando de novo e fazendo de novo. Quebrando de novo e fazendo de novo. E há duas características muito importantes no barro que eu quero conversar com você. Primeira característica dela
é que o barro é algo maleável. Ou seja, você faz o que quiser do barro. Você pode pisar no barro, amassar o barro. Você pode, né, coloca na mão de uma criança, ela vai ficar apertando aquele negócio para sair entre os dedos, e ele vai achar aquilo mó barato. Você pode fazer alguma coisa com esse barro, você pode fazer um tijolo, você pode, ou pode simplesmente deixar ele inútil aqui em algum lugar. O que significa dizer é que o barro é alguma coisa que pode ser ensinável. É alguém que precisa, alguém que precisa necessariamente estar pronto a ser todos os dias ensináveis. Porque todos os dias eu e você temos que aprender uma coisa. Porque todos os dias na vida eu e você temos que aprender algo diferente. Como é duro quando a gente conversa com alguém que parece que sabe tudo, conhece tudo, né? Ele já tem resposta para tudo. Esse está perdendo a sua vida porque não aprendeu a ser ensinável. Outra coisa está aí ainda. O barro tem que ser moldável. Ou seja, o barro ele adquire qualquer forma. Ele pode ser um vaso, pode ser um prato, pode ser um cinzeiro, pode ser qualquer coisa, não é isso? Ele é moldável, ele pode ser moldado em qualquer forma. E aqui nós podemos dizer é isso. Nós temos que ser aqueles que podemos adquirir qualquer forma que Deus quiser para as nossas vidas. Quem assume a forma, quem vai dar a forma a este barro que sou eu e que é você, é Deus. Porque o oleiro começou a fazer o vaso e não ficou muito do gosto dele, como diz lá no texto da mensagem. Não gostou muito do jeito que ficou. Não, eu vou fazer de novo. Quebrou e fez de novo. Porque ele queria que ficasse do jeito dele. E volto a dizer, quantas vezes eu e você, o ser humano, acha que ele já é totalmente capaz, que ele é totalmente habilidoso, que ele sabe tudo e não permite ser mudado por Deus. E quantas consequências trágicas nós temos por causa disso, não é verdade? Quantas pessoas já acham que já chegaram no seu auge, já são perfeitos. E, gente, vou dizer um negócio para vocês. Se você se acha perfeito, o reino de Deus não é lugar para você. Porque o reino de Deus é lugar para aquele que precisa ser perfeito, precisa ser mudado todos os dias. É o meu caso, é o seu caso, é o nosso caso. E com isso, muitas vezes nós achamos que as circunstâncias estão erradas, que o tempo está errado, nós achamos que as pessoas estão erradas, que o mundo está errado, mas nunca nós precisamos ser mudados. Mas nunca nós estamos errados. Nós pedimos para Deus mudar tudo. Deus, muda toda a circunstância. Muda o presidente, muda o pastor, muda o chefe, muda isso, muda aquilo outro. Enquanto o que precisa ser mudado somos nós. Nós pedimos a Deus para que mude tudo. Todas as circunstâncias. Deixa bem claro, não estou dizendo que Deus não faça as coisas. Não estou dizendo que Deus não tenha capacidade para fazer tais coisas. Deus pode mudar tudo, Deus pode fazer as coisas como Ele quiser. Mas estou dizendo que muitas vezes quem precisa ser mudado sou eu, ou é você. O que eu acho interessante no jejum, isso está no livro de Benihim, ele diz que o jejum, ele não serve para mudar, ele não muda o coração de Deus, porque Deus é imutável. Mas o jejum muda as nossas perspectivas perante Deus. Porque nós chegamos mais perto de Deus. Muda a nossa perspectiva. Nós começamos a ficar mais perto de Deus, a entender melhor o que Deus tem para nós. E o que eu e você precisamos hoje é pedir para que Deus nos mude. A nossa oração hoje deve ser: Senhor, como eu posso ser mudado? De que maneira eu preciso ser mudado? Eu preciso ser um vaso novo, um vaso diferente. Eu preciso ser transformado. Vivemos aí, acho que já estamos há 5 ou 6 meses já de quarentena, basicamente, né? Não me recordo aí uma data, mas uns 5 a 6 meses. E quantas coisas em nós foi mudada?
E quantas coisas em nós tivemos que transformar, fazer diferente. Quantas coisas foram novidades para nós, e ainda estão sendo, né? Muitas coisas, nós precisamos aprender a nos transformar. Viktor Frankl diz isso: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Transforme-se, irmão. Transforme-se, faça diferente. Permita que Deus mude a sua vida. Permita que Deus faça a diferença na sua vida. Ah, mas a minha vida não sai disso. Ah, mas eu não saio disso. Ah, mas eu não sei. Então é porque você precisa ser transformado. É porque eu preciso ser transformado. Porque enquanto isso não acontecer, nós vamos estar dando voltas e dando voltas e dando voltas, que nem aquele povo no deserto. Enquanto não houve uma nova geração, enquanto não houve uma nova cabeça, enquanto não houve novas ideias, o povo ficou girando. E ficou girando, e ficou girando, e tem muita gente girando na vida ainda aí. Não é assim? Muita gente está girando. Digo para você o seguinte: Deus está mais interessado em me mudar do que mudar as minhas circunstâncias. Deus está mais interessado em mudar a minha vida do que as circunstâncias. Ora, quando Jesus vai até Zaqueu, Jesus não diz assim: Zaqueu, pode deixar que eu vou mudar tudo. Vou dar uma estalada de dedo aqui, você não vai ser mais cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, não vai acontecer mais nada. Vai ficar tudo diferente. Não. Zaqueu saiu de casa, ele continua sendo chefe do cobrador de impostos, ele sabe sair do mesmo jeito. O que Jesus transformou não foi a circunstância, Deus, Jesus transformou foi a vida de Zaqueu. Ao ponto de ele dizer: se eu fiz alguma coisa de errado, se eu roubei alguém, eu vou mudar tudo isso. Quando Jacó sabe que vai se encontrar com seu irmão Esaú, ele se lembra: puxa, lá em casa, quando a gente morava junto, Esaú disse que ia me matar, porque eu roubei a progenitura. Esaú é homem de palavra. E agora deu, nós vamos se encontrar. Deus não permitiu que Jacó mudasse de direção, Deus não permitiu que Jacó saísse fora, recuasse, Deus não permitiu nada disso. O que Deus fez foi transformar Jacó. A partir de hoje você não vai ser mais Jacó, a partir de hoje vai ser Israel. Então Deus está muito mais preocupado em mudar as nossas vidas, em mudar o jeito que nós somos, em moldarmos-nos, em fazer de novo, em fazer um novo vaso, do que mudar todas as circunstâncias. Porque quando Deus muda as nossas vidas, as circunstâncias mudam. A forma de enxergar as coisas mudam. A forma de encarar as coisas mudam. Talvez aquilo que você via com tanta tragédia, agora você vê como uma bênção. Aquilo que o povo, que aqueles homens de guerra, aqueles homens de Israel viram, aquele gigante de 3,90 metros à sua frente, o que aqueles homens viam era uma chance de derrota, de fim de tudo. Davi, pequenininho, o que ele viu ali foi uma chance de exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Tudo depende da postura, depende de como se vê. Tudo depende de como a gente pode transformar as coisas. Como diz, né? A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Não é assim? Depende. Talvez você hoje possa falar: olha, mas a minha situação está complicada, mas o meu dia está complicado, mas minha família está complicada, mas essa situação toda está me deixando... Então, talvez seja o momento de permitir que Deus comece a mudar a sua vida, a fazer de novo, a transformar tudo isso. Quero dizer uma coisa para você: Deus quer fazer de você um vaso de honra. Deus quer fazer de você um vaso maravilhoso. Você tem lá na sua casa aquele vasinho cheio de cacareco? Tem uns vasinhos em casa que a gente tem que é cheio de cacareco, né? Chave velha que a gente não sabe nem para que serve mais. Não sabe nem de que porta é. Né?
foto de 1900 e bolinha, não é assim? Umas receitas lá do tempo da bisavó, né? Tem uns botões de camisa, tem de tudo. Tudo que você imaginar tem naquele vasinho cheio de cacareco. Agora tem uns vasos que não, já são bem tratados. Porque ali está a planta que eu gosto, né? Porque aquele vaso tem um valor sentimental, ou porque, por algum motivo. Vasos são vasos, mas eles podem ter honras diferentes. 2 Timóteo 2,20 diz isso. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Meu amado, Deus quer te fazer um vaso honroso. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Deus quer fazer de você uma pessoa diferenciada. Pessoas que vão mudar pessoas. Pessoas que vão fazer a diferença na vida de pessoas. E às vezes você pode pensar, mas eu sou uma pessoa muito insignificante. Então, que bom. É isso que Deus quer usar. Que bom, que joia. E quando Deus começa a mudar a nossa vida, e quando Deus começa a transformar ou remoldar esse vaso, Deus não faz isso de uma forma superficial. Porque diz o texto que o oleiro pegou e quebrou tudo, bagunçou todo o barro novamente para recomeçar. Quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas, dói. Porque Deus quer trabalhar justamente naquelas coisas que você colocou lá no fundo das suas emoções, lá no fundo do seu coração, lá no fundo da sua vida. Sabe aquele negócio que você falou, esse eu quero esquecer? Então, é lá mesmo. Que quando de repente vem à tona, te dá até uma depressão, até uma amargura. Então, é lá mesmo que Deus quer mexer. E eu imagino Pedrão. Gente, Jesus dizendo, olha gente, estou nos últimos momentos, vou ser crucificado, vou morrer, o pessoal vai me pegar. Pedro, que isso, Jesus? Estamos juntos aqui. Para onde você for, eu vou. Se tiver que morrer, nós morre junto. Se tiver lá uma cruz, eu mando colocar outra para me colocar lá dentro. Fica tranquilo que é nós aqui. Jesus diz o quê? Ô Pedro, não faz isso não, Pedro. Fala um negócio desse não. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Gente, eu imagino a feição de Pedro. Eu imagino Pedro com um bico desse tamanho. Né? Eu imagino Pedro decepcionado. Como que Jesus duvidou de mim? Eu falei que a gente estava junto. E Jesus teve a coragem de duvidar de mim. Eu vejo um Pedro decepcionado. Eu vejo um Pedro com um orgulho ferido. Porque Jesus disse, Pedro, não vai nessa. E Pedro disse, não, mas como que Jesus faz isso comigo? Jesus feriu meu sentimento, feriu meu orgulho. Afinal de contas, eu estou com ele há todo esse tempo. E agora ele faz isso comigo? Jesus conhecia muito bem Pedro. E antes que o galo cantasse, Pedro nega Jesus. E diz o texto que Pedro chora amargamente. Pedro chorou amargamente, falou, puxa, eu não sabia que eu era uma pessoa assim tão orgulhosa. Eu não sabia que eu era uma pessoa assim tão, que na hora do vamos ver mesmo ia pular fora. Eu não sabia que eu era assim, mas eu sou assim. E eu imagino agora Pedro começando a refletir sobre aquilo que aconteceu. Bom, vamos resumir a história para a gente não tomar muito tempo. Depois disso, um pouco mais para frente, você enxerga agora não Pedro, um discípulo orgulhoso, mas agora você enxerga Pedro, um apóstolo. Porque Pedro foi mudado. Porque aquele vaso foi mudado. Porque aquele vaso se tornou um vaso de honra. Porque agora Pedro se transforma numa outra pessoa e é assim que Deus faz comigo e com você. Deus não mexe no que é superficial, Deus mexe naquilo que precisa. Deus trabalha naquilo que precisa. Ele vai nos refinando nas pequenas coisas da vida.
nos pequenos momentos da vida. Sabe por quê? Porque Ele quer que eu e você sejamos pessoas melhores. Porque Ele quer que eu e você sejamos vaso de honra. Falei isso semana passada, volto a repetir. Né? Leandro Carnal disse que nós não somos perfeitos. Né? A palavra perfectum vem de finalizado, nós não somos finalizados. Nós somos perfectíveis, em constante transformação. Justamente isso, um vaso que se estraga e é moldado, se estraga e é moldado, se estraga e é moldado. E cada vez melhor. E cada dia melhor. Em outras palavras, você pode dizer assim: eu não sou uma obra terminada. Deus ainda está trabalhando em mim. Amém? Todos os dias Deus está trabalhando em mim. Todos os dias Deus está trabalhando em você. Todos os dias Deus está trabalhando conosco. Todos os dias eu e você necessitamos permitir que Deus trabalhe em nós. Porque eu e você, muitas vezes, fracassamos no dia, erramos, nos decepcionamos. Fala a verdade, quantas vezes, né? Aí a gente chega lá no trabalho chateado. Houve aquela notícia que não devia. Aquele telefonema. Aquele erro que você falou, puxa, não devia ter feito isso. Mas eu quero dizer uma coisa, se levante porque Deus está com você. Porque no momento em que você errar, no momento que você fraquejar, no momento que você se decepcionar, até mesmo no momento em que você cair, Deus está lá. E Ele vai pegar esse mesmo barro, esse mesmo vaso, vai transformar num barro de novo e vai refazer a tua vida de novo. Porque o reino de Deus é isso, é um reino de recomeços, e recomeços, e recomeços. São momentos de recomeços. É Deus trabalhando na minha e na tua vida. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizendo assim, olha, eu não vou para a igreja agora, eu não vou ser cristão agora, ou qualquer coisa do tipo, porque eu ainda tenho esse problema, porque eu ainda sou assim, porque eu ainda gosto daquilo, porque aquilo outro. Eu falei uma vez para alguém, falei, olha, se fosse desse jeito, até hoje eu não seria pastor e muito menos crente, porque eu também preciso mudar tanta coisa ainda. Porque eu também preciso. Se eu fosse esperar ser finalizado para ser um servo de Deus, eu ia morrer sem Cristo. Então isso não é desculpa, porque Deus está trabalhando na nossa vida todos os dias, porque eu preciso ser trabalhado todos os dias. Mas eu quero te deixar uma boa notícia para essa noite. Não mudou. Acho que acabou a bateria do negócio aqui. Mudou. A boa notícia da noite. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ele vai completar essa obra. Ele vai completar essa obra na minha vida. Ele vai completar essa obra na tua vida. Ah, eu preciso mudar muito ainda. Você também, nós todos. Mas Ele vai completar essa boa obra na minha e na tua vida. E Ele não vai desistir de mim nunca, nem vai desistir de você nunca. Nunca. Porque essa é uma promessa. E Números diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Eu acho que eu já teria arrependido de mim já umas várias vezes. Né? Eu já teria me arrependido de mim uma porção de vezes. Eu já teria, muito tempo atrás, já teria dito para mim assim, olha, então, não tem mais jeito. Entrega aí que não tem mais jeito não. Mas Deus nunca fez isso. Mas Deus nunca fez assim. Mas Deus nunca olhou dessa maneira. Todos os dias Ele diz, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. E vamos recomeçar. E vai fazer como fez com aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, ao qual estava lá escrevendo no chão e dizendo, olha, sabe, sua sentença está aqui, está escrita aqui no chão, é morte. É o fim.
Porque você foi pego em flagrante de adultério e a lei diz, então, foi pego em flagrante de adultério, apedreja até matar. Então, aqui é o teu fim. Mas eu sou Jesus Cristo. Eu não sou alguém de finais. Eu sou alguém de recomeço. E agora ele apaga o que ele escreveu lá na terra, que eu imagino estar escrito morte, disse não, vá e não peques mais. Vá e não faça mais isso, vá, mude a sua vida, vá, seja transformada, vá, faça algo novo, vá, dê um recomeço na sua vida, comece tudo de novo. E assim ele fez comigo, e assim ele fez com você, e assim ele faz com cada um de nós. Porque o desejo dele, estou convencido que ele vai completar a obra que começou em nossas vidas até o dia de Cristo Jesus. Deus quer fazer de mim e de você um vaso de honra, amém? Deus quer fazer de mim e de você um vaso de honra. Eu e você éramos barros inúteis. Eu e você vivíamos sendo pisoteados. Mas Deus pegou esse barro e transformou num vaso de honra. E está moldando esse vaso a cada dia. O que eu e você precisamos é ser maleável, é ser moldável, é deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Deixar Deus trabalhar. Deus quer fazer de mim e de você uma pessoa melhor. Deus quer fazer de mim e de você um vaso de honra. Afinal de contas, Deus nos chamou para sermos o sal da terra e luz do mundo. Para sermos vasos diferenciados neste lugar. Tudo o que está acontecendo nesse mundo não depende da tecnologia, não depende da ciência, depende somente do amor de Deus. Então a salvação desse mundo está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Porque eu e você temos esse amor para passar para outras pessoas. Eu e você que temos esse amor para compartilhar por outras pessoas. Você quer dar um futuro melhor para o seu filho? É isso. Ensine a ele a viver o amor de Cristo. Para que ele possa passar isso para outras pessoas da geração dele. Porque, gente, nós vimos aqui semana passada, são as misericórdias de Deus que nos impedem de ser consumidos. É o amor de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos em pé em nome de Deus.